Hora de falar de carnaval. Durante toda essa semana estaremos com flashes ao vivo da Passarela do Samba em Rio Claro, onde neste final de semana acontecem os desfiles dos blocos e escolas de samba. Ontem, nosso assunto foi a estrutura, a venda de ingressos, horários, mas hoje vamos falar de segurança. A Vlada De Santos está ao vivo com a gente. Vlada, esse foi um dos principais assuntos mais polêmicos do carnaval do ano passado, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, não só esse da segurança, mas também da chuva, que trouxe muitos transtornos, né? Um grande susto para todo mundo que estava aqui na avenida, para as escolas de samba, para o público e também para nós, né, que estávamos na cobertura jornalística. Vamos rever um pouquinho o que aconteceu no sábado, no primeiro dia dos desfiles em 2014. O Bloco Escola Tabajara estava na concentração e se preparava para o início do desfile quando a chuva começou. Em pouco tempo, um grande volume de água começou a tomar conta da rua e o desfile foi interrompido após um raio cair no local e causar uma descarga elétrica que atingiu um dos intérpretes do Bloco Escola. Já tem a informação, quem foi atingido por essa descarga elétrica foi o Júnior, ele é um dos intérpretes do samba enredo do Bloco Escola Tabajara. Ele está sendo atendido ali dentro da ambulância do SAMU. Segundo o companheiro dele que estava junto no momento, ele está sentindo muita dor no braço, o braço dele está adormecido e ele está sendo atendido nesse momento ali. Ele está consciente, graças a Deus, parece que não foi nada de muito mais grave, a gente espera, mas quem foi atingido então por essa descarga elétrica foi o Júnior. Outros integrantes também levaram essa descarga elétrica, mas no caso do Júnior foi um pouco mais grave. Nesse momento o SAMU está saindo aqui da Passarela do Samba, a gente vê ali agora as imagens. Diante da situação, muitas pessoas assustadas começaram a deixar o local. Outras se protegiam como podiam e alguns ainda se arriscavam, mesmo com tanta chuva e raios. A segurança no local ficou comprometida. Esse risco de choques aqui, a gente realmente vê esse problema, porque a gente está evitando aqui, Poliana, de encostar em qualquer lugar que tenha ferro, porque realmente está dando choque nesse lugar onde nós estamos aqui. A gente não pode encostar em nada. Olha, e sobre essa situação que nós acabamos de acompanhar na reportagem, rever essas imagens, eu recebo ao vivo aqui na Rua 3A o secretário de Segurança, o José Sepúlveda, que vai comentar um pouquinho dessa situação que aconteceu no ano passado. Realmente assustou, né, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Vlada. Boa tarde, Paulo e todos os telespectadores da TV Claré. Realmente, nós acabamos de visualizar o que ocorreu. E as medidas preventivas já foram tomadas pelo município. Ao longo do percurso, ocorreu já o aterramento do sistema de som, a troca dos postes de ferro por poste de iluminação de concreto e aqueles que ainda estão sendo utilizados, né, que nós podemos verificar aqui, já foi colocado o PVC no entorno, tudo isso para diminuir o risco de uma descarga elétrica. Então, ao longo deste último ano, secretário, vocês estudaram com cuidado todas essas possibilidades para a gente evitar casos como esse que a gente viu no ano passado, do intérprete ser atingido por uma descarga elétrica, não é mesmo? Perfeitamente. Todas as medidas de segurança possíveis a serem tomadas já foram tomadas e nós trabalhamos com prevenção e nós temos feito isso. E agora vamos pedir para que a chuva diminua e que possa ocorrer um desfile aí bom para a população. Sobre esse assunto, aproveitando que o secretário agora comentou um pouquinho sobre a questão da chuva, agora há pouco a gente teve uma garoa fina aqui nessa região que nós estamos, em outras partes da cidade, mas eu estive conversando hoje pela manhã com o responsável pela Defesa Civil de Rio Claro, Danilo de Almeida, e eu cheguei a perguntar para ele, falei, Danilo, temos previsão de chuva para os dias de desfile? E o que ele passou para mim foi o seguinte, olha,
Para a Defesa Civil, não há probabilidade de chuva no sábado, que é o primeiro dia do desfile. Mas, de acordo com o CPTEC, que é um centro de previsão de tempo, há possibilidade de 13% de chuva, né? Então, já no domingo, a situação se inverte. Pela Defesa Civil vai ter chuva, já pelo CPTEC não vai ter. Essa é uma questão, não é mesmo, secretário, muito complicada, que nós estamos numa operação verão e até mesmo os meteorologistas não conseguem mais acreditar nessas previsões, não é mesmo? Tudo pode acontecer, né? Perfeitamente, o tempo em meia hora está mudando, mas nós temos que entender que pode ocorrer chuvas e as medidas preventivas, no caso, deverão ser providenciadas, né? No caso, se acontecer uma enchente, alguma coisa assim. Então, o Centro de Controle das Operações aqui do Carnaval está atento a isso com a Defesa Civil. Agora, o fato que nós vimos aqui nas imagens também, que nós conferimos agora há pouco na reportagem, secretário, sobre o alagamento, né? Nós vimos pessoas se arriscando, uma grande quantidade de chuva. Isso aconteceria em outro local também ou o problema é aqui da Rua 3A, secretário? Não, na realidade é uma questão geral. Quando chove muito num local só, a água não tem condições de escoar. E não é diferente aqui ou na Avenida Visconde do Rio Claro. Então isso pode ocorrer. Nós estamos torcendo para que isso não aconteça, mas pode ocorrer. Perfeito, então daqui a pouquinho a gente conversa mais, secretário, a gente volta ao vivo aí no estúdio com você, Paulo, e daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto aqui da Rua 3A, onde neste final de semana acontece o desfile dos blocos e escolas de samba no Carnaval 2015. Tá certo, Vlada, muito obrigado, a gente volta daqui a pouco. Nós sempre falamos dos trabalhos das escolas de samba, aquela correria, fantasias, mas não podemos esquecer de que quem abre o carnaval é o Rei Momo. E é claro, não pode fazer feio na avenida. Muito brilho. Isso é o que promete para esse ano o carro do Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval 2015 de Rio Claro. E tudo vem sendo preparado nos mínimos detalhes para, nesse ano, tratar de um novo tema. O tema esse ano do carro é o brilho dos arabescos. No dia 5 de janeiro, o Renê me chamou na sala dele, o secretário de Turismo, pedindo que eu coordenasse uma equipe e que eu montasse o carro da Corte Momesca de 2015. Eu aceitei esse desafio e os 2, 3 dias eu fiquei pensando e resolvi fazer um carro com muito brilho e com muitos arabescos, com vários modelos de arabesco, que seriam essas peças aqui, tá? Que algumas até foram doadas por algumas escolas de samba aqui de Rio Claro. E quem vê o carro da Corte Momesca bonito desse jeito, nem imagina que na verdade o serviço nem foi feito por profissionais. Neste ano a empresa particular foi dispensada e quem pôs a mão na massa foram os funcionários da própria Secretaria de Turismo, que com isso reduziram os custos. Para nós foi uma surpresa porque essa crise aí no fim nos ajudou. Todos os anos a gente pagava uma equipe para fazer o carro do Rei Momo, a gente não tinha preocupação nenhuma porque chegava na última hora, o carro estava pronto, sem preocupações, né? Esse ano a crise nos pegou e nós tivemos que nos virar aqui na Secretaria de Turismo e para nossa surpresa, e para surpresa até do prefeito, apareceu uma equipe para fazer. O Beto Argenti liderou essa equipe, as pessoas da própria Secretaria confeccionaram todos os arabescos, todos os apliques, né? E o carro está aí, ó. Ficou um carro bonito e que surpreendeu todo mundo. E todo o trabalho se concentrou em apenas 5 pessoas. Outra novidade é com a Corte Momesca, toda renovada neste ano. No concurso realizado no mês passado, foi definido o Rei Renan, a Rainha Natália e as princesas Andréia, Camila, Tainá e Jéssica. De acordo com o secretário, o público pode esperar o melhor carnaval de todos os tempos. O nosso carnaval está em evolução. A cada ano que passa ele está melhor, está melhorando, está se profissionalizando mais. Você veja que agora a venda dos ingressos, nós acho que resolvemos de uma vez por todas. E cada ano que passa as coisas vão se modernizando, vão se acomodando e vão transformando o nosso carnaval no melhor carnaval da região, realmente. E a folia já começou com o tradicional grito de carnaval. Nós acompanhamos a largada na Praça Dalva de Oliveira. Fim de tarde, final de semana e muita animação. O pontapé inicial do Carnaval de Rio Claro mostrou a alegria dos foliões na Praça Dalva de Oliveira, durante o tradicional grito que há anos é realizado no mesmo endereço.
Nem mesmo a chuva atrapalhou a alegria que contagiou todo mundo que se engajou já nos preparativos. Mas eu vim caprichado pro carnaval, hoje é dia de brincar, então vamos fantasiar e vamos de zorro meio sem capa. E por que não em plena praça pública? Praça da Alva do Oliveira se tornou tradicional na vida do Rio Clarense. E você vê, é só a família que vem. E a terceira idade também curte muito isso aqui. Todos os domingos tem alguma atividade aqui. E a tradição faz da Praça da Alva um ponto fixo do carnaval já há muitos anos. E quem frequenta aqui esse local tem histórias de sobra para contar. Agostinho Parente diz ter pelo menos 50 anos de carnaval e que a alegria se mantém principalmente com eventos como este, resgatando o que de bom tinha antigamente. Venho vindo já desde 1954, que foi o primeiro ano que eu cantei um carnaval com orquestra. Porque nós estamos com carnaval ao povo, porque quem Rio Claro precisa de lazer. E o carnaval é o lazer da cidade de Rio Claro. A terça-feira começou com sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva. À noite, tempo instável. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. A quarta-feira permanece da mesma forma. Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Quinta-feira ensolarada pela manhã. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva. À noite, o tempo também fica instável. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Como toda terça-feira, doutor Turola aqui comigo para falar do direito do trabalhador. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, um monte de pergunta aqui. Vamos acelerar para a gente conseguir atender todo mundo. O Francisco do Cervezão disse que sofreu um acidente de carro, quebrou o braço e vai dar entrada no benefício. Quer saber se esse período de afastamento interfere na contagem da aposentadoria dele? Não vai interferir, viu? Você vai receber o benefício, você estará também contribuindo com a Previdência Social, seu benefício é de 91% só, de modo que o tempo de serviço seu está garantido, o tempo de contribuição. Então, cabeça tranquila aí. 35 anos de INSS, vai dar entrada em junho. Francisco que pergunta... Quando tiver 60 anos, ou ele pode dar entrada já, qual a melhor contagem, o que é mais vantajoso? Contribuir 35 e dar entrada com 60, tem diferença? Com 35 já sai aposentado. Agora o ideal é que ele tenha a idade completa, né? Não sei quantos anos ele tem, mas 58, 59, 60, né? Aguarda um aniversário, aguarda a complementação do tempo, 35 anos, e você vai sair aposentado sem problema nenhum. É melhor, mais vantajoso. É mais vantajoso. Se tiver os 60 é melhor. Então vamos lá, a Maria da Vila Paulista trabalhou como auxiliar de cozinha no shopping. Após completar 3 meses foi dispensada. Quer saber se tem direito a receber aviso prévio e que não foi cumprido e outros direitos mais. 3 meses que ela fala, dá a impressão pra gente que ela foi contratada a título de experiência. Então, e o contrato, o contrato de experiência pode ser de 90 dias, né? 90 dias, não 3 meses. Então, se existe o contrato de experiência, isso no dia lá que completou os 90, o patrão chegou e falou, olha, encerra aqui, então não tem direito ao aviso prévio. Como também ela poderia falar, não quero mais trabalhar naquele dia, e ela também não teria que cumprir aviso nem pagar aviso. Esse período de experiência, ele tem que ser de 90 dias ou a empresa pode estipular menos ou mais tempo? Pode estipular menos, até 90 dias. E ele pode ser prorrogado uma vez só. Então pode fazer 30 mais 30, 45 mais 45, 60 mais 30, né? Não pode passar de 90. E não são 3 meses, repito, hein? 90 dias. Tá, então tem que fazer a contagem certinha. Claro, aí, tem mês que tem 31, tem mês que tem 28. Tá certo. Doutor Vanderlei, do Parque Industrial, ele é funcionário público, fez horas extras mensalmente durante 5 anos. A prefeitura tem o direito de zerar estas horas extras? Olha, se você for seletista, dirigido pela CLT, tem fundo de garantia, se a prefeitura suprimir o trabalho extra, ela vai ter que indenizar essa supressão. Agora, se você for estatutário, daí então as horas extras são suprimidas e pronto. Tá. E incorpora essa hora extra do seletista? Se for seletista, sim. Se for seletista, essas horas extras, ela reflete no 13º, nas férias, no fundo de garantia. E tudo mais.
A Edilaine ou Edjane, tá? Jardim Nova Veneza. Filho desempregado deu entrada no seguro, porém não pode dar entrada no PAT para procurar emprego, porque cancela o seguro. Tá certo? Sim, sim. E o seguro é desemprego, é para aquele que está desempregado involuntariamente. De modo que a partir do momento, inclusive registrou, viu? Ali é pelo número do PIS, caiu lá no sistema o número do PIS como registrado, o seguro-desemprego já é bloqueado. Tá, mas isso ele tem que ser empregado. O fato dele participar de processo seletivo não interfere no seguro-desemprego. Fazer concurso, processo seletivo, pode fazer. E também não pode, viu? Às vezes o que acontece, né? Às vezes as mães, os pais, né? Meu filho está desempregado, ele está recebendo seguro-desemprego, eu vou contribuir com o INSS facultativamente para ele ter tempo de serviço. Contribuiu um mês, perdeu o seguro-desemprego. Tem o confronto dos dados. Exatamente. Aí. Maravilha. José Carlos, do Parque Universitário, está afastado há 3 anos por acidente de trabalho. Recebe um salário bem menor do que quando trabalhava. Tem como afirma a empresa pagar essa diferença? Uma complementação, né? Complementação de benefício de auxílio doença, por exemplo. Isso só existe, legalmente não, né? Só existe se houver uma norma coletiva que preveja, né? Existem alguns sindicatos, algumas normas seletivas, com algumas empresas que prevê esse complemento nos primeiros 4 meses, por exemplo. Caso não, a empresa não é obrigatória. Caso não é obrigação nenhuma. Então, tá bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação. Semana que vem tem mais direito do trabalhador. Até lá, se Deus quiser. Até lá. No próximo bloco tem as notícias do esporte. Velo Clube tenta apagar o passado e sonha com a primeira vitória na Série A2. E mais. E ainda continuamos ao vivo aqui da Rua 3A, onde foi montada a Passarela do Samba. Daqui a pouquinho todas as informações sobre a reunião que acontece nesta tarde para definir a força-tarefa para a segurança da população nos dias de desfiles. O Claro Notícias volta já.